E como que nós vamos atingir essa prática, né, de ter esse tratamento humanizado aí com o nosso paciente? Então, como eu falei para vocês têm que ter uma boa comunicação com esse paciente, porque nessa comunicação você vai ter várias possibilidades de entender o processo dele, não entendendo só o diagnóstico do processo de saúde e doença. E aí você vai entender também quais são os hábitos rotineiros deles. Então, nós vamos saber do quê? Do histórico dele, né? Do exame físico que nós vamos fazer, do histórico que ele pode vir e me contar o que está acontecendo. Com isso, eu vou ter um desenvolvimento do quê? De confiança. Tendo essa confiança, eu vou também proporcionar para ele um feedback positivo. E se você tem uma equipe de trabalho, você vai ter que treinar a sua equipe, porque é um atendimento personalizado. Nesse atendimento personalizado, eu tenho que treinar toda a minha equipe, porque senão a gente não consegue ter essas questões aí e conseguir atingir esse processo. E tudo isso tem o quê? Um investimento. Então, você vai ter que investir para poder aprender técnicas para que isso aconteça. E quando eu falo do nosso tratamento humanizado, junto com uma equipe multiprofissional, o que é gostoso isso? Nós não trabalhamos sozinhos, né? Então, assim, por que nós não trabalhamos sozinhos? Né? Porque o atendimento multidisciplinar é um tratamento prestado para o cliente, onde vai envolver várias especialidades. Especialidades essas que elas poderão estar na mesma área que você ou não, né? Então, aí você vai poder indicar isso. Por que isso é importante? Porque nós somos seres humanos e o ser humano, ele é único. Um é diferente do outro. Mas, quando nós falamos do nosso organismo, o nosso organismo, ele é integrado e ele é também relacionado a outro sistema. Por isso que nós somos separados por sistema. Esse sistema, ele se comunica. Então, se eu sou uma especialista que eu só cuido, né, vamos supor que nem eu falo da podologia, eu cuido dos membros inferiores. Mas se ele trouxer alguma alteração que eu não consigo tratar somente prestando os cuidados dos membros superiores, eu vou ter que buscar o meu colega, né, de profissão para que ele possa trabalhar junto comigo. Eu trato feridas, então não adianta eu tratar feridas se ele também não tiver um acompanhamento com uma nutricionista, que é super importante para o processo de cicatrização. Então, assim vai nascendo o atendimento multidisciplinar. E o que nos chama atenção em relação a tudo isso? Quando eu falo da pessoa idosa, ela pode apresentar uma dor crônica, aquela dor que persiste com ela. Então, somente às vezes eu não vou conseguir. Eu vou precisar trabalhar aí com um acupunturista, eu vou precisar trabalhar com uma fisioterapia, eu vou ter que trabalhar aí às vezes até com um psiquiatra, porque às vezes eu não sei se essa dor crônica dela realmente ela é física ou ela somente vem da questão emocional, né? Então, eu tenho que entender e conseguir integrar isso com a minha equipe multidisciplinar. E eu não consigo fazer isso sozinho, então é fundamental eu estabelecer essas metas, conhecer o meu paciente, e conhecendo o meu paciente, eu consigo também restabelecer o seu bem-estar. Quando eu digo restabelecer o seu bem-estar, eu dei um exemplo aqui de ferida dos membros superiores, mas eu trato idosos. Idosos apresentam as comorbidades. O que são as comorbidades? São as doenças, né, que acometem eles, que são a hipertensão, a diabetes e as dislipidemias, que são alterações nos colesteróis. E eu consigo trabalhar com ele sozinho? Não. Então, eu vou ter que passar no endocrinologista, eu vou ter que passar com a nutricionista novamente, um educador físico. Então, é aí que começa o nosso olhar. Se você nunca pensou que você precisaria do outro para atender, para ajudar no seu atendimento, então comece a ampliar, né, os seus pensamentos, tá? Porque essa abordagem multidisciplinar é super importante.
ela permite assistir, né, esse paciente integralmente. Ela, como eu falei para vocês, o nosso paciente ele não é um simples portador de uma doença, e sim a doença, né, ele não nasceu com ela, ele adquiriu no decorrer da sua vida. E você acaba, quando você trabalha com vários profissionais, você acaba otimizando o quê? Resultados. Olha como isso é importante. Porque existe uma diferença entre uma equipe multidisciplinar e uma equipe interdisciplinar. A equipe multidisciplinar é aquela que trabalha por partes, são várias especialidades que trabalham por parte com esse nosso paciente. E a equipe interdisciplinar, ela trabalha junto. Então, vamos supor, eu estou cuidando de um paciente, eu vou ter que ter uma reunião com todos os profissionais. Aí eu vou falar o que a medicina está fazendo, o que a enfermagem está fazendo, o fisioterapeuta, o podólogo, a nutricionista, mas é tudo junto, é uma reunião. E aí eu falo assim, olha, eu posso contribuir com isso, isso, isso. Aí a medicina vem e fala, eu contribuo com isso, isso, isso. Agora, tem que acontecer no mesmo momento, a interdisciplinar. E quando eu falo de multidisciplinar, eu encaminho esse meu paciente para esse outro profissional. Uma coisa que é super importante, se você vai fazer um tratamento humanizado e se você vai querer trabalhar com uma equipe multidisciplinar, você tem que entender de todo o processo fisiológico desse paciente para poder encaminhar para o seu colega. Porque se você não souber fazer o encaminhamento corretamente, fica feio para quem? Para você. Então, por isso que a gente tem que estudar, a gente tem que saber o que está acontecendo ali.